Paz do Senhor, querido professor, querida professora. Nós estamos aqui para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje vamos comentar a lição de número 6. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Meu Deus me faz forte e corajoso, ou Meu Deus me faz forte e corajosa. E o título da nossa lição, da lição de hoje, é Uma Mãe Corajosa e Cheia de Fé. Glória a Deus! Essa história se encontra registrada no livro da Bíblia de 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 37. Agora, nós vamos para o nosso momento da oração. E eu sempre deixo aqui uma dica para o professor, que antes de fazer a oração com a sua turma, pergunta aos alunos se tem algum pedido específico, certifique-se de que não aconteceu nada ou se aconteceu, peça a eles para contarem, dê a eles a oportunidade de fazer o seu pedido e ore com a sua turma. Querido Deus, te louvamos por mais esta aula, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender mais um pouquinho sobre a Tua Palavra, de aprender mais um pouco da história da Bíblia, onde o Senhor deixou registrado sobre como é importante nós termos fé e coragem, pois todo aquele que entrega a vida, as preocupações e tudo nas mãos do Senhor e confia, tem vitória. Então, neste momento, nós oramos, pedimos que o Senhor abençoe a cada um que irá ter acesso a essa pré-aula, que o Senhor possa abençoar o professor, o aluno e que o Espírito Santo de Deus ministre em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você, professor, não deixe de orar pela sua turma e de orar pela sua aula. Isso é muito importante. Incentivar os alunos a iniciar tudo com oração. Iniciando a aula, chegue antes dos seus alunos, isso é muito importante. Coloque a sala em ordem. Se você não tem uma sala exclusiva, é importante chegar cedo, porque você vai preparar o espaço disponível, tornando-o mais aconchegante possível. Organize seus materiais de ensino e os recursos que serão utilizados pelos alunos no momento da atividade, como lápis de cor, giz de cera, cola, folha de papel maço. E não esqueça de ter sempre algumas bíblias extras para emprestar às crianças que são visitantes. E às vezes até mesmo aqueles que são cristãos, mas que por algum motivo ou outro não levou a sua Bíblia. Isso é muito importante. E incentivar os nossos alunos a carregar a Bíblia além da lição da escola dominical. É importante também atualizar o mural do trimestre que você está completando em cada lição com seus alunos. E vá acrescentando perguntas que possam ser usadas no momento da revisão, sempre diversificando a sua metodologia. Após a rotina de boas-vindas, a oração, a chamada, o memória em ação e o louvor, inicie a revisão. Peça aos alunos que façam um círculo e faça perguntas. Marque a pontuação das crianças ou dos grupos no quadro e aproveite as últimas perguntas, como a introdução da lição de hoje. Por exemplo, pergunta para o seu aluno: o que você acha que Deus daria de presente a uma pessoa que foi bondosa com um de seus profetas? Escute com atenção e depois inicie a sua aula. O objetivo de hoje é que os primários saibam que Deus recompensa quem é bondoso e corajoso para ajudar pessoas. Qual que é o ponto central? O ponto central da nossa lição diz que enquanto cuidamos da obra e dos servos de Deus, Ele também cuida de nós e de nossa família. Glória a Deus, isso é muito importante. Nós termos isso em mente, que enquanto nós cuidamos das coisas de Deus, Deus está trabalhando ao nosso favor, a favor das nossas causas. O Memória em Ação está registrado em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz:
porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Em outra versão, na Almeida Revista e Corrigida, eu gosto de ler outras versões e incentivar os alunos também a fazer essa leitura bíblica em cada um na sua Bíblia. Diz, porque andamos por fé e não por vista. Qual que é a explicação desse versículo? O que essa passagem bíblica enfatiza? Ela enfatiza a importância da fé na vida cristã. Paulo incentiva os coríntios a confiar em Deus, mesmo quando não conseguem ver o caminho claramente. E nós também precisamos viver pela fé e não pelo que vê ou pelo que vemos, pois é uma expressão que significa confiar em Deus e nas suas promessas. Glória a Deus, nós precisamos confiar em Deus, mesmo quando não se consegue ver claramente o que está. Então é muito importante quando nós vivemos pela fé. E qual a definição de fé, segundo Hebreus 11, primeiro? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, se você pegar uma árvore como exemplo e perguntar para a criança o que sustenta essa árvore, a criança visivelmente não vai saber o que está sustentando aquela árvore tão grande. Mas as raízes daquela árvore é o que sustenta ela, porque elas são profundas e vai entranhando sobre a terra. Assim também é a nossa fé. Nós cremos e esperamos algo que não vemos. Quando vivemos pela fé, estamos demonstrando que realmente estamos confiando nos planos de Deus e que Ele está no controle de todas as coisas. Então, deixa aí essa explicação para o professor falar lá na sua turma. Cantando Memória em Ação. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Glória a Deus. Agora, a sugestão de louvor. Tem uma música oficial da EBF 2023 que fala pela fé. E o pedacinho do louvor é assim. Não há muralhas nem gigante que fique de pé. Pela fé eu vou vencer. Se para agradar a Deus eu preciso de fé. Pela fé eu vou viver. E outro louvor é o hino da harpa, de número 186, que é muito conhecido por nós que cantamos na Assembleia de Deus. Vou deixar aqui um pedacinho do louvor da harpa. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Então nós seremos sim recompensados por Deus quando chegarmos lá na glória. Glória a Deus. Vamos agora para o nosso projeto de missões. A nossa missão dessa semana é orar pelo país da Nicarágua. E para você que já nos acompanha, eu sempre trago aqui algumas curiosidades sobre o país. Falo também sobre o monumento do país e depois nós oramos por este país. Mas antes de falar sobre a Nicarágua, eu quero pedir você que tem nos assistido, que não está se inscrevendo, que não está curtindo, quero te pedir, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comenta, compartilha. Não custa nada, é fácil e rápido. Fazendo assim, você estará ajudando o canal a crescer, estará abençoando outras vidas com a palavra de Deus e o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo desse vídeo é relevante e vai assim divulgar os vídeos para mais pessoas. Então, aproveita esse tempinho aí, já clica nessa mãozinha do gostei aí embaixo e continue assistindo. Assim que terminar, você compartilha com outros professores
e pessoas que você acha que esse conteúdo vai ser importante e vai abençoar a vida desta pessoa. Agora, a Nicarágua, maior país da América Central, é um destino que encanta por sua rica história, paisagens exuberantes e cultura vibrante. Para te ajudar a conhecer um pouco mais sobre este país fascinante, preparei uma lista aqui de algumas curiosidades. Por exemplo, a Nicarágua tem uma natureza exuberante e paisagens únicas. O país dos lagos e vulcões, a Nicarágua é conhecida por seus grandes lagos, como o Cocibolca, o maior da América Central, e por seus numerosos vulcões ativos, como o Cerro Negro. O país das ruas sem nome. Muitas ruas da Nicarágua não possuem nome oficial, o que pode tornar a navegação um pouco desafiadora para os visitantes que se arriscam a se aventurar conhecendo o país da Nicarágua. O país também possui tubarões em água doce. O Lago Nicarágua é o único lago de água doce do mundo que abriga espécies de tubarão. O beisebol é o esporte popular da Nicarágua e o país já revelou grandes talentos para as ligas maiores de beisebol. Tem comidas típicas também. A culinária nicaragüense é saborosa e variada, com destaque para o galo pinto, arroz com feijão, os nacatamales, bolo de milho com carne e o vigoron, mandioca cozida com chicarrón e vinagre. Isso é uma espécie de tempero. Agora nós vamos falar um pouquinho também sobre a bandeira da Nicarágua. A bandeira da Nicarágua foi adaptada em 27 de agosto de 1971. É formada por 3 linhas horizontais iguais, as 2 exteriores de cor azul e a central de cor branca. No centro está o escudo nacional, que consiste em um triângulo com 5 vulcões verdes, sobre esses um gorro de um arco-íris. E esse triângulo está rodeado por um círculo formado pelas palavras. E esse triângulo está rodeado por um círculo formado pelas palavras República de Nicarágua e América Central. Na forma da disposição das cores e até no desenho do brasão presente no centro da bandeira, é muito semelhante com a bandeira de El Salvador. Ambas são baseadas na bandeira dos Estados Unidos. Nós já falamos aqui na lição anterior sobre o país de El Salvador. Então, ambas as bandeiras estão baseadas na bandeira dos Estados Unidos da América Central. País extinto que reuniu os atuais territórios da Nicarágua, El Salvador, Honduras, Guatemala e Costa Rica. A capital de Nicarágua é Managuá. O governo, lá eles vivem sob uma ditadura da República Continente, é um autoritarismo, um Estado unitário, presidencialismo, América do Norte. A população tem 7.046.000 habitantes. O presidente é Daniel Ortega, a moeda é Córdoba, nicaragüense. O idioma mais falado ali naquele país é o espanhol, que é o oficial, inglês e línguas indígenas. A Nicarágua, com sua rica história e paisagens exuberantes, tem sido um destino atrativo para muitos viajantes. No entanto, nos últimos anos, o país tem enfrentado desafios significativos que podem afetar a segurança dos visitantes. É fundamental estar ciente desses perigos antes de planejar uma viagem para a Nicarágua. E quais são os principais perigos? Instabilidade política e social. O país vive um momento de grande tensão política, marcado por protestos, repreensão e violação dos direitos humanos. A situação pode se agravar rapidamente com riscos de confrontos e violência. A criminalidade, especialmente em áreas urbanas e nas fronteiras, é um problema crescente. Assaltos, sequestros e outros crimes violentos têm sido relatados. A corrupção é endêmica em muitos setores do governo, o que pode dificultar a obtenção de ajuda em caso de emergência e aumentar o risco de extorsão. A liberdade de expressão
e de imprensa são severamente restritas e a crítica ao governo pode levar à prisão ou ao exílio. Em algumas áreas de infraestruturas é deficiente, com estradas em más condições e falta de serviços básicos. Qual é a localização da Nicarágua? A Nicarágua está localizada em uma região sismicamente ativa e é propensa a terremotos, vulcões e furacões. E qual é o monumento sugerido pela lição de número 6? O monumento é a antiga Catedral de Managuá, conhecida como Catedral de Santiago em espanhol. É uma catedral em Managuá, na capital de Nicarágua. A catedral foi projetada por arquitetos e disse que seu design neoclássico foi inspirado pelo visual da igreja de São Sulpício, em Paris, na França. A construção começou em 1928 e durou até 1938. E a catedral sobreviveu ao terremoto de 1931 na Nicarágua, pois apenas seu núcleo de ferro havia sido erguido na época. 4 décadas depois, a catedral foi fortemente danificada durante o terremoto de 1972 e o prédio foi posteriormente condenado, embora não tenha sido demolido. O fechamento da catedral levou à construção da Catedral Metropolitana da Imaculada Conceição, também conhecida como a Nova Catedral de Managuá, que foi concluída em 1993. Agora vamos para o nosso principal foco nesse projeto ID, que é saber como está o evangelho no país, se é permitido ou não falar do amor de Deus, e depois temos um intuito ou a incumbência de orar por este país. Qual é a religião predominante no país da Nicarágua? A religião predominante na Nicarágua é o catolicismo. Historicamente, a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na formação da sociedade nicaragüense e a maioria da população se identifica com essa fé. No entanto, é importante ressaltar que, apesar do catolicismo ser a religião majoritária, a Nicarágua também possui uma significativa presença de protestantes, especialmente evangélicos. Então, por mais que o catolicismo seja majoritário no país, nós vemos que a Nicarágua também possui protestante, possui evangélico, ou seja, há pessoas ali cumprindo com o ID que foi incumbido à Igreja do Senhor, glória a Deus. Existem mudanças ao longo do tempo. A adesão do catolicismo tem diminuído nos últimos anos, enquanto o número de protestantes tem crescido. Além disso, uma parcela da população se declara não religiosa ou agnóstica. O que quer dizer isso? Uma pessoa agnóstica não tem uma religião ou não tem uma crença não crê em algo, né? Eles não têm religião, não têm crença em algo, mas não afirma que não existe nenhum Deus. Já uma pessoa não religiosa pode ser ateia ou agnóstica, ou ainda apateísta. Isso é um termo novo que eu conheci ao pesquisar sobre a Nicarágua. O que quer dizer apateísta? A crença de que não se deve levar a religião como fonte de preocupação, ou seja, eles não precisam se preocupar com a religião. E nós, na pesquisa que fizemos também no relato sobre a Nicarágua, vemos que tem tensão política e religiosa, pois a relação entre o governo nicaragüense e a Igreja Católica tem sido marcada por tensões nos últimos anos. Com o governo de Daniel Ortega, que é o governo ditador, ele tem imposto restrições à liberdade religiosa e perseguido os líderes religiosos. Então, é algo muito sério. Nós vemos aqui que se há uma perseguição, nós temos que nos preocupar ainda mais em estar cobrindo esse país de oração. E o nosso pedido é esse, que nós venhamos orar para os missionários que ali estão, os irmãos que estão ali levando a palavra, porque se a perseguição religiosa significa que nós não
temos liberdade de falar do amor de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia dessa nação, que possam, quem sabe, um dia conseguir mudar o governo ditatorial para um governo democrático, que dê a eles liberdade, principalmente, de processarem a sua fé. Oremos também para os missionários que estão ali, que quem sabe estão sendo reprimidos, estão sendo perseguidos por amor do Evangelho, mas nós sabemos que aqueles que sofrem por amor do Evangelho serão bem recompensados por Deus. Então, você que está nos assistindo, ore por este país, ore pelos irmãos que estão ali, pelos missionários que têm se esforçado para apregoar as boas novas de salvação aos nicaragüenses. Glória a Deus. Então, o que você mais gostou sobre as curiosidades de Nicarágua? Eu quero saber de você que assistiu o vídeo. Me conta aqui nos comentários, não esquece de curtir esse vídeo, de inscrever-se no canal e de compartilhar com mais pessoas. Fazendo assim, você está ajudando o canal a crescer, abençoando outras vidas e mostrando para o YouTube que o vídeo é relevante, o conteúdo é interessante e assim ele vai estar divulgando o canal para mais pessoas. Então, não perca seu tempo, inscreva-se já. Agora nós vamos para a hora da história. A história bíblica de hoje está em 2 Reis, no capítulo 4, dos versículos 8 ao 37. Eu sempre deixo aqui como dica para o professor que leia o texto bíblico completo. Mas se a leitura for muito extensa e o tempo for curto, faça apenas um breve resumo sobre o tratado do tema, sobre as referências bíblicas que foi deixado pelo escritor da nossa lição. A Bíblia conta, em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37, a história de uma mulher sunamita que pede a Eliseu, o profeta, que ressuscite o seu filho. A mulher tem fé em Deus e sabe que ele é capaz de restaurar a vida. Então, o que acontece nesse capítulo? Qual que é a história narrada nesse capítulo completo? A Bíblia conta que Eliseu foi convidado para uma refeição na casa de sunamita. E a mulher pede a Eliseu que faça um quarto para ele na casa. Ela conversou com o esposo dela, percebeu que Eliseu era um homem de Deus, e a Bíblia nos conta que ela pede ao seu esposo, comunica com Eliseu, para que construa um quarto para ele na casa. E aí, Eliseu, o profeta, decide então abençoar aquela mulher pelaquela bondade que ela fez por estar cuidando dele. E a Bíblia fala que ele falou que Deus daria a ela um filho. Ela era uma mulher mais jovem, mas o esposo dela já era mais velho e ela não acreditava que isso poderia acontecer. E a Bíblia fala que em tal tempo aquela promessa do profeta aconteceu, mas que o menino adoeceu e veio a falecer. Então diz a Bíblia que sunamita vai até o homem de Deus e pede a ele para que cure o seu filho. E Eliseu, num primeiro momento, ele manda o seu moço, Geazi, ir até aquela mulher e orar por aquela criança, colocar o seu bordão sobre ela. Mas a mulher, a mãe do menino, pega o filho, deixa lá e sai e fala com ele, que só vai estar indo embora quando ele for pessoalmente olhar o seu menino. Então, nós vemos aqui que esses versículos mostram, né, a fé da sunamita e a capacidade de Deus de restaurar a vida. Glórias a Deus. Então, se você está com algo aí impossível de se resolver, saiba que Deus, ele é capaz de fazer o impossível acontecer em nossas vidas. Então, na hora da história, explorando a Bíblia, Eliseu foi escolhido por Deus para ser profeta após Elias treiná-lo e subir aos céus. A Bíblia conta que Eliseu era muito dedicado e temente a Deus e anunciava a sua vontade por todo o reino de Israel. Ele costumava fazer longas viagens a pé de um lugar para outro na companhia de Geazi, o seu ajudante. A história conta que a cada cidade eles não tinham onde ficar e dependiam de hospitalidade das pessoas para comer e dormir. Na figura 6.1 aqui, nós vamos ver que um dia Eliseu foi para uma cidade chamada Sunem. Lá, uma mulher rica, temente a Deus,
insistiu para que o profeta comesse em sua casa. Depois disso, todas as vezes que Eliseu passava por ali, ele parava para uma refeição. Sabendo que Eliseu era um servo de Deus, a mulher propôs a seu marido construir um quarto para ele, colocando ali uma cama, uma mesa com uma cadeira e um candeeiro, para que o profeta pudesse ficar seguro e confortável enquanto fazia o trabalho do Senhor naquela cidade. E assim foi feito. Reconhecendo sua grande bondade, Eliseu perguntou a ela o que gostaria que ele fizesse como retribuição. Quem sabe um favor darei, ou do comandante do exército. Mas ela disse que não era necessário, pois tinha tudo o que precisava e estava feliz no seio da sua família. Geazi, porém, lembrou ao profeta que ela não tinha filho, pois o seu esposo era idoso. Não ter filhos naquela época era um motivo de grande tristeza e vergonha. Eliseu, então, mandou chamá-la e disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. E ela respondeu: por favor, não me engane, pois achava impossível. Mas sabe o que aconteceu? No tempo previsto, certinho, ela teve um filho, e ele cresceu saudável. Que alegria! O nosso Senhor não mente. Ele usou o profeta para abençoar aquela mulher por sua bondade e fé. E assim também é conosco. Quando Deus nos faz uma promessa, Ele cumpre. Não importa o tempo que demore aos nossos olhos, porque para Deus Ele tem o tempo certo de nos abençoar e de cumprir a promessa que Ele nos fez. Só que a Bíblia nos conta que um dia, porém, um menino foi até o campo onde o seu pai e empregados trabalhavam na ceifa. E lá, a Bíblia nos conta que a cabeça daquela criança doía terrivelmente. O pai, vendo a gravidade, o mandou para casa e ele ficou no colo da sua mãe, passando mal, até que o meio-dia, a Bíblia nos conta que aquela criança morreu. Essa mãe poderia ter se desesperado ao ver o seu filho sem vida ali em seus braços. E geralmente essa é a nossa reação quando nós vemos algo que aos nossos olhos parece impossível de realizar. Nós entramos em desespero, nós ficamos apavorados. Mas a sua fé falou mais alto. Deus, que a fez gerar, também poderia trazer seu filho de volta da morte. E é por isso que ela não disse nada a ninguém. Ela colocou o filho no quarto do profeta e foi até o Monte Carmelo, a casa de Eliseu. Que coisa interessante. Nós, como acontecemos algo, né? Nós esbravejamos, gritamos, choramos, contamos para todo mundo, só que aquela mulher ficou caladinha, porque ela tinha esperança, ela tinha fé e ela cria num Deus poderoso. A figura 6.2 diz que ao chegar perto do homem de Deus, ela atirou-se aos seus pés e disse: Senhor, por acaso eu te pedir algum filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Olha para você ver, ela foi sincera com ele. Logo, Eliseu mandou a Geazi ir com ele até o menino com o seu bordão. Mas a mulher jurou que não ia sair dali até que ele mesmo fosse. Ela tinha confiança naquele grande profeta, naquele homem de Deus. A figura 6.3 nos mostra que o profeta Eliseu foi então com ela e subiu ao quarto onde o menino estava e se colocou sobre ele. Aos poucos, o menino foi se aquecendo. Então, outra vez o profeta ficou sobre ele e então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Nós vemos aqui na figura 6.4 que Deus devolveu a vida àquele menino e o profeta devolveu para a sua mãe. Nós vemos aqui que aquela mãe foi recompensada por sua bondade, coragem e fé. Deus é fiel, glórias a Deus. Enquanto cuidamos da sua obra e de seus servos, Ele também cuida de nós e da nossa família. Qual é a conclusão que nós podemos aprender com essa história? Para a minha e para a sua vida. Nós podemos aprender
que não podemos deixar que as frustrações nos seguem ou nos impeçam de Deus nos usar para abençoar a vida de pessoas. Às vezes nós passamos por momentos de aflição, por dificuldade, e aquelas dificuldades fazem com que nós ficamos tão desesperados que nós deixamos de abençoar a vida de alguém focada só no problema. Mas nós precisamos fazer o nosso melhor e o Senhor certamente nos abençoará de forma maravilhosa. Glórias a Deus. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que sejamos bênção na vida das pessoas também. Agora, nós vamos orar, pedindo ao Senhor que assim como Ele abençoou a vida daquela mulher, que encheu ela de coragem, de fé, que ela foi uma mulher bondosa, que Deus ia nos fazer ser também pessoas bondosas, corajosas e fiel. Querido Deus, te louvamos por mais uma oportunidade de conhecer mais um pouco da Tua Palavra, de desfrutar dessa história maravilhosa que nos ensina a ser pessoas bondosas, corajosas e fiéis. Pedimos a Ti que abençoe cada professor, cada aluno que tiver acesso a esse vídeo, que cada um tenha, aleluia, louvado seja o Teu nome, uma lição maravilhosa e que saiam cheios da Tua graça e aprendam que nós precisamos, que assim como aquela mamãe, ser bondosa, ser corajosa e fiel, que venhamos também agir como ela, para que os milagres do Senhor venham a ser, aleluia, realizados em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. E aí, gostaram da história? Que história maravilhosa, que exemplo de bondade, de coragem, de fé nós aprendemos na lição de hoje. Quero pedir você que ficou até o final para não deixar de inscrever-se no canal, de curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo. Assim, o algoritmo do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante e vai divulgar o vídeo para mais pessoas. Fazendo isso, você está abençoando a minha vida e a vida de cada um que tiver acesso a essa pré-aula. Eu vou deixar a correção do exercício da lição. Não deixe de corrigir, você já espera por este momento. Então, um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau, e nos encontramos no próximo vídeo, querendo Deus.